Você é um advogado de médio porte, desses que conseguem pagar as contas no fim do mês, mas sabem que nunca vão ter o nome estampado na fachada de um prédio chique. Com 35 anos, a pressão financeira aperta seu pescoço como uma gravata de poliéster barata. Seus pais estão doentes, as faturas médicas se acumulam na mesa da cozinha e a mensalidade da escola dos seus filhos está atrasada. O peso do sonho americano despedaçado repousa inteiro sobre seus ombros cansados. Mas por um momento parece que o destino resolveu dar uma trégua. Ou pelo menos é o que você pensa. De repente cai no seu colo o caso da vida. Uma ação por erro médico contra uma gigante do agronegócio. Esse é o seu bilhete premiado. Se vencer, embolsa 40% de um acordo milionário. Você vai ficar rico, famoso, finalmente o filho de sucesso que seus pais merecem. Claro, a vida adora brincar com a esperança de gente como você. Você mergulha no processo com tudo que tem, mas logo descobre que a empresa tem um exército de advogados caríssimos, que ganham por hora mais do que você fatura em um ano inteiro. Eles te destroem no tribunal. Não é só uma derrota, é uma humilhação pública, com o juiz te chamando de palhaço na frente de todos. O resultado é um desastre completo. Sua reputação vai pro ralo. Depois desse fiasco, ninguém na cidade te contrataria nem para recorrer de uma multa de estacionamento. E quando você acha que já tocou o fundo do poço, o telefone toca. É o hospital. Eles querem o pagamento do tratamento dos seus pais. Agora, você olha para as contas, para o saldo zerador da sua conta bancária e sente o gosto amargo do desespero. Enquanto pesquisa no submundo da internet o preço de um rim no mercado negro, um antigo colega de profissão aparece do nada. 2 anos atrás, ele era tão fracassado quanto você. Agora dirige um carro que vale mais do que sua casa e usa ternos que cheiram a dinheiro sujo a quilômetros de distância. Ele te convida para jantar e faz uma proposta que, em teoria, você não pode recusar. Ou pelo menos não deveria recusar, se ainda tivesse um pingo de bom senso. Quer que você trabalhe para uns empresários no México? Sim, aqueles empresários que resolvem conflitos trabalhistas com motosserra em vez de mediação. Os cartéis, ele diz que basta um pouco de flexibilidade para ganhar um mês mais do que um sócio de um grande escritório fatura em 10 anos. No começo, sua consciência grita para você fugir dali o mais rápido possível. Mas aí você pensa nas contas do hospital, na mensalidade da escola, e de repente os gritos param. Você decide arriscar só dessa vez. Mente para sua esposa com a cara mais séria que já fez na vida. Diz que arrumou um grande trabalho de consultoria internacional, algo chato e seguro. Se despede da família com nó na garganta, entra no carro do amigo e segue rumo à terra prometida. A ironia é tão densa que quase dá para engasgar. Seus pais fizeram de tudo para sair daquele país e agora você está voltando correndo para o mesmo lugar. Depois de alguns dias de viagem, você chega ao destino. Sua cabeça, contaminada por filmes de ação da Netflix, espera encontrar um barraco cheio de buracos de bala onde o despertador é um amanhecer. Mas a realidade te acerta em cheio com um cenário de luxo. O escritório é impecável, ar-condicionado no máximo, móveis de design moderno, tudo impecável. É, ironicamente, 10 vezes melhor do que o bículo que você chamava de escritório nos Estados Unidos. É ali que explicam as regras da casa, são apenas 2 e bem simples. Primeira, você não precisa provar que o cliente é um santo. Basta mostrar que o Estado é incompetente demais para sustentar uma acusação. Segunda, e preste atenção nisso, nunca, jamais recuse um cliente. Seu primeiro trabalho chega e você se prepara para o pior, mas acaba sendo decepcionantemente corporativo. Nada de tribunais, nada de drama, só consultoria. Eles fazem as mesmas perguntas que qualquer empresa da Fortune 500 faria, como otimizar impostos dentro da lei, como proteger ativos. Muitos cenários hipotéticos, começando com, digamos que minha empresa se encontre nessa situação específica. A reunião flui como um papo informal de café. No fim, entrega um cheque com um valor 10 vezes maior do que seu salário habitual, só por repetir conceitos básicos de direito. Tudo tão civilizado e burocrático que você começa a se perguntar se não julgou mal os cartéis. Talvez sejam apenas empreendedores incompreendidos com um modelo de negócios um pouco mais agressivo.
Uma semana passa e a verdade é que é ridículo de tão fácil. Seu dia a dia se resume a dar orientações corporativas básicas e, de vez em quando, ensinar testemunhas a dizer não me lembro em vez de não fiz isso. Você mostra como transformar uma confissão direta em boato. É dinheiro fácil, sem risco aparente. Aos 35 anos, você se sente a 5 minutos de tornar um milionário feito por si mesmo. Até que um dia, um cliente especial aparece. Ele não quer conselhos sobre impostos. Quer que se ajude a falsificar provas e atrasar o julgamento de um chefão do tráfico. É aí que seu ego fala mais alto que a razão. Você recusa. Por que se arriscar? Já ganhou dinheiro suficiente com consultorias limpas para quitar todas as dívidas. Não precisa dessa dor de cabeça. Então, confiança de quem ainda acredita viver em uma democracia, você diz não. O homem se levanta, te encara com olhos frios como mármore e sai sem dizer uma palavra. Parabéns, você acabou de cometer um erro fatal. Esqueceu a segunda regra nunca. Jamais recuse um cliente. 5 minutos depois, seu antigo colega entra no escritório, não está sozinho. Trouxe 2 brutamontes que parecem se alimentar de ferro puro no café da manhã. Antes que você consiga dizer, ei, um soco acerta seu queixo com a força de um caminhão. Não dá nem tempo de sentir a dor antes que suas costelas sejam apresentadas às botas de aço deles. Eles te espancam de forma metódica e profissional, até você apagar. Quando acorda, ofegante, um balde de água gelada te atinge em cheio. Está amarrado a uma cadeira, machucado, sangrando. Seu amigo, o mesmo que te trouxe até ali, começa um discurso. Te chama de ingrato, de moleque que não conhece a hierarquia. A voz dele ecoa na sua cabeça latejante. Uma realidade mais dura que qualquer soco te atinge. Você escolheu entrar no inferno e acabou de descobrir que não há saída. Depois da surra, seu amigo decide garantir sua lealdade de uma vez por todas. Ele queima seu passaporte, destrói seu celular e apaga qualquer vestígio da sua liberdade. Então empurra uma foto recente pela mesa. Sua esposa e seu filho brincando no parque. Com um sorriso capaz de congelar o sangue do próprio diabo, ele sussurra: da próxima vez que você disser não a um cliente ou perder um caso, quem vai parar no hospital não vai ser você. A mensagem é cristalina. Você não é dono da sua vida. É só mais uma peça no organograma da organização. Um ativo no balanço deles. Uma semana depois, enquanto seus hematomas ainda exibem aquele tom roxo intenso, um novo cliente aparece. Em teoria, o pedido é simples. Na prática, é algo que vai mudar tudo de novo. Inimaginável. Você desdobra o papel com mãos que tremem como folhas em um vendaval. A caligrafia é a mesma, mas a mensagem é mais curta, mais fria. Amanhã, 14 Oi, Banco da Praça Central. Banco 12, não fale com ninguém. Não olhe para trás. Se não estiver lá, sua família morre antes do pôr do sol. O peso das palavras cai sobre você como uma laje de concreto. Não é um pedido, não é uma negociação. É uma sentença disfarçada de oportunidade. Você olha para o relógio, 00:15. 12 horas até o ponto de não retorno. 12 horas para decidir se vai trocar uma jaula por outra ou se vai deixar que a primeira o engula de vez. O sono não vem. Você se revira na cama, os lençóis grudando na pele suada, enquanto sua mente repassa cada cenário possível. Se for uma armadilha, você está morto. Se for real, você ainda pode estar morto. Só que com uma lápide mais bonita. E se for uma armadilha dentro de uma armadilha. A organização tem olhos em toda parte. Talvez o próprio Jaya já esteja comprometido. Talvez o agente seja um fantasma, uma isca para testar sua lealdade. Ou pior, talvez ele seja real e você esteja prestes a assinar a sentença de morte da única coisa que ainda o mantém human, sua família. Às 3 da manhã você se levanta e vai até a cozinha. O apartamento, antes um símbolo de sucesso, agora parece uma vitrine de luxo em um museu de horrores. Você abre a geladeira e encontra uma garrafa de uísque barato, daquelas que os clientes deixam como agradecimento depois de um caso ganho. Você bebe direto do gargalo, o líquido queimando a garganta como ácido. Não adianta.
O álcool não apaga o medo, só o torna mais nítido. Você pensa em ligar para sua esposa, não para contar a verdade. Isso seria um suicídio emocional para os dois, mas só para ouvir sua voz uma última vez. Mas o que você diria? Oi, amor. Tô prestes a me tornar um informante do governo ou um cadáver, então se eu sumir, saiba que eu te amei. Não. Melhor o silêncio. Melhor deixar que ela continue acreditando. Mesmo que pela metade, que você ainda é o homem que ela conheceu, às 6 da manhã, você toma um banho escaldante, como se a água pudesse lavar a sujeira da decisão que já tomou. Você se veste com cuidado, terno cinza, camisa branca, gravata vermelha. A mesma cor que ontem. A mesma cor que pode ser sua salvação, o seu atestado de óbito. Você olha no espelho e mal reconhece o homem refletido ali. Os olhos estão fundos. A pele pálida, os lábios apertados em uma linha fina. Você parece um fantasma. Ou o homem prestes a se tornar no caminho para o escritório. Você prende uma farmácia 24 horas e compra um frasco de comprimidos para ansiedade. Não que eles vão adiantar muito, mas é melhor ter algo para segurar do que nada. Você engole 2 no elevador, sentindo o gosto amargo de ser pela garganta. Quando as portas se abrem no seu andar, você se força a andar com passos firmes, como se fosse apenas mais um dia normal. Como se seu coração não estivesse tentando escapar do peito. O escritório está silencioso, exceto pelo zumbido das lâmpadas fluorescentes. Você se tranca na sua sala e finge trabalhar. Folheia processos antigos, assina documentos sem ler, atende ligações com uma voz que não parece sua. Às 11, seu celular vibra. É uma mensagem de um número desconhecido. Banco 12. Não se atrase. Você olha para a tela por um longo tempo, como se as palavras pudessem mudar de significado se você as encarasse por tempo suficiente. Não mudam. Às 13h30 você inventa uma desculpa esfarrapada para sua secretária. Reunião externa, não me espere para o almoço, e sai do prédio. O ar lá fora está pesado, carregado de umidade, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração. Você caminha até a praça, os passos ecoando no calçamento de pedra. O banco 12 está vazio. Você se senta e espera. 3 minutos depois, um homem se aproxima. Ele é comum, cabelo castanho, óculos de aro fino, terno marrom. Poderia ser um contador, um vendedor de seguros, qualquer coisa, menos um agente federal e uma missão suicida. Ele se senta ao seu lado sem olhar para você, como se fossem 2 estranhos dividindo um banco em um dia qualquer. Você trouxe o que pedi? Ele pergunta, a voz baixa, quase inaudível. Você hesita. Depende. O que você trouxe? Ele não responde de imediato. Em vez disso, tira um envelope do bolso interno do paletó e o coloca entre vocês dois, sobre o banco. Abra. Dentro, há uma foto. Sua esposa e seu filho saindo da escola, sorrindo. A imagem foi tirada hoje. Você sente o sangue gelar nas veias. Eles estão sendo seguidos desde ontem, ele diz, como se estivesse comentando o tempo. Se você não cooperar, eles vão desaparecer antes do jantar. Se cooperar e for pego, eles vão desaparecer antes do café da manhã. A escolha é sua. Você engole em seco. O que você quer, informações, nomes, rotas, tudo o que você sabe sobre a operação de lavagem de dinheiro do seu cliente. E mais importante, uma maneira de colocar um rastreador no próximo carregamento de cocaína que sair do porto. Isso é impossível, eles revistam tudo. Então encontre uma maneira. Ele se levanta, ajeitando a gravata. Você tem 48 horas. Quando estiver pronto, vai ao banho da estação de metrô da Rua 7. Deixa um bilhete debaixo da pia do último cubículo. Escreva o pássaro voa e assine com seu nome verdadeiro. Alguém vai entrar em contato. E se eu disser não, ele sorri, mas não há humor nos olhos. Então você já sabe a resposta. Ele se afasta, misturando-se à multidão. Você fica ali, paralisado, segurando a foto da sua família, como se ela pudesse se desintegrar a qualquer momento. Quando finalmente se levanta, suas pernas tremem. Você caminha até o beco mais próximo e vomita no chão. De volta ao escritório, você tranca a porta e liga para o único número que ainda pode te salvar ou te condenar. O telefone toca uma vez, 2. Na terceira, uma voz familiar atende. Preciso de um favor. Há uma pausa. Que tipo de favor? Um grande, o tipo que pode me matar. Outra pausa.
mais longa. Você sabe o preço. Eu pago. Não com dinheiro. Eu sei. Então diga o que você quer. Você respira fundo. Preciso que você faça alguém desaparecer. Para sempre. Levanta a mão para anunciar o veredicto. O silêncio na sala é tão denso que você ouve o próprio batimento cardíaco ando nos ouvidos. Nós, o júri, consideramos o réu inocente. A palavra cai como uma lâmina. O tribunal explode e murmúrios, alguns em choque, outros em indignação. Os promotores trocam olhares de incredulidade. O juiz franze a testa, mas não há nada que possa fazer. Você cobriu cada ângulo, explorou cada brecha, transformou provas sólidas em dúvidas razoáveis com a precisão de um cirurgião. O chefe se levanta, ajeita o paletó e aperta sua mão com força, os olhos brilhando de orgulho. Bom trabalho, filho. Mas você sabe que não é um veredicto. É um adiamento. No carro, a caminho da festa de comemoração, o chefe finalmente quebra o silêncio. Eles vão tentar de novo. Sabem que foi você. Você assente. Claro que sabem. A DE não é idiota. Eles têm provas, testemunhas, até mesmo aquele agente que você traiu, se é que ele ainda está vivo para contar a história. Mas provas não bastam. Não quando você ou melhor em fazê-las desaparecer. Precisamos de um plano B, ele diz, acendendo um charuto. Algo que os deixe sem opções. Você já tem uma ideia suja, arriscada, do tipo que só funciona se você estiver disposto a queimar pontes até não sobrar nada além de cinzas. E se a gente der a eles exatamente o que eles querem, você sugere olhando pela janela. Só que não do jeito que eles esperam. O chefe sorri, lento, como um tubarão sentindo o cheiro de sangue. Explique. Você respira fundo. A gente entrega o servidor, mas não o verdadeiro. Ele arqueia uma sobrancelha. Você tem uma cópia? Não. Mas eu posso fazer uma versão editada, com nomes trocados, datas alteradas, transações que levam a becos sem saída. O suficiente para que, quando a DEA agir, eles prendam os peixes pequenos e deixem os grandes nadando livres. O chefe solta uma risada baixa. E o que acontece quando eles descobrirem? Eles não vão descobrir. Não há tempo. Você se vira para ele, os olhos frios. Porque até lá, a gente já vai ter movido dinheiro, os contatos, as rotas, tudo. Como se nunca tivesse existido. Ele te estuda por um longo momento, como se avaliando se você é realmente tão implacável quanto parece. Então assente, satisfeito. Faça. E assim, você se torna o arquiteto da própria sobrevivência, não mais um peão, não mais um traidor, mas o homem que joga o jogo melhor do que todos. Você passa as semanas seguintes reescrevendo registros, falsificando documentos, criando uma teia de mentiras tão complexa que até você às vezes se perde nela. Quando a DEA finalmente invade o prédio, eles encontram exatamente o que você queria que encontrassem. Provas suficientes para prender meia dúzia de capangas e um punhado de políticos de segunda linha. Os verdadeiros donos do poder, intocáveis. O chefe te chama para uma reunião privada. Não há mais charutos nem sorrisos. Apenas o peso de um segredo compartilhado. Você salvou a organização, ele diz, servindo 2 dedos de uísque. Mas isso não é um presente. É um teste. Você aceita o copo, mas não bebe. Que tipo de teste? O tipo que decide se você é um de nós ou se ainda tem algo a provar. Ele desliza um envelope pela mesa. Dentro, uma passagem de avião e um endereço em uma cidade que você não reconhece. Amanhã de manhã, você vai para lá e vai fazer o que for preciso. Você não pergunta o que é, já sabe. Alguns dias depois, um corpo é encontrado em um beco. Um homem de terno com um tiro na nuca. A polícia identifica o cadáver como um advogado promissor, desaparecido há semanas. A notícia chega até você por meio de um jornal dobrado sobre a mesa de um café em outra cidade, outro nome, outra vida. Você lê a matéria 2 vezes, depois a dobra e a guarda no bolso. Ninguém chora por você. Ninguém nem sequer sabe que você está morto. E é assim que você finalmente entende. A verdadeira liberdade não é escapar, é desaparecer. É se tornar alguém que nunca existiu. É acordar de manhã e olhar no espelho sem reconhecer o próprio reflexo. Você termina o café, paga a conta e sai pra rua. O sol tá alto, o ar tá limpo e pela primeira vez em anos você não sente medo. Só alívio.
Porque agora, finalmente você é livre. Ou pelo menos é o que você diz a si mesmo enquanto caminha em direção ao carro que te espera, com um motorista que não faz perguntas e um destino que você ainda não conhece. O promotor se levanta com um brilho estranho nos olhos. Ele pede para incluir novas provas que chegaram à sua mesa naquela manhã, vindas de uma fonte anônima. Vindas de uma fonte anônima. O juiz permite. De dentro de um envelope surgem um caderno preto e uma pilha de gravações de alta definição. Não são indícios vagos. É um registro minucioso, grama por grama, de cada venda, cada suborno, cada execução encomendada nos últimos 5 anos. A sala inteira prende a respiração. O chefão empalidece. Seus olhos se fixam em você, implorando por um protesto, um grito, qualquer coisa que impeça o desastre. Ele sabe que só uma pessoa tinha acesso àquele cofre, mas você não se move. Permanece ali, imóvel como um monge, ajustando a gravata com calma. Não diz uma palavra. Nesse instante, o rosto dele se transforma. A súplica se dissolve em puro terror. Ele entende a traição. Achava que você o estava salvando de uma selá. E estava certo. Só que não seria uma selá. Com aquelas provas, a prisão perpétua já era um sonho distante. O promotor acaba de pedir a pena de morte. E você, se advogado leal, assiste ao martelo selar seu destino para sempre. Quando os guardas arrastam o chefão para fora da sala, aos berros e xingamentos, seu sócio corrupto, sentado na plateia, puxa o celular, tremendo de ódio. Ele diz com o número de emergência dos faccineiros. A ordem é clara e brutal. Mate a esposa e os filhos. Agora, mas do outro lado da linha, não está um assassino de aluguel, é um agente federal. Seu matador já foi neutralizado horas antes. Sua família está segura, tomando chocolate quente em um esconderijo do FBI. A verdade vem à tona. Você nunca foi um traidor. Desde o início, o agente Dadier sabia que seria queimado. Ele escolheu se sacrificar apostando tudo em você. Foi ele quem o convenceu, ou melhor, quem o forçou a entregá-lo, usando-o como degrau para ganhar a confiança absoluta do chefão. Era a única forma de expor toda a organização. Você não o traiu. Cumpriu a missão desesperada que ele planejou. Claro que ainda se sente um lixo humano por deixar alguém morrer por você. Mas o que fez? Assistiu ao Império desmoronar em chamas. Esse é o seu tributo final àquele agente corajoso. A operação é avassaladora. Não é só o chefão que cai. Todos os criminosos da organização são presos ao mesmo tempo. O veredito é implacável. Alguns seguirão para a injeção letal ao lado de seu líder. Outros apodrecerão em celas, cumprindo múltiplas penas perpétuas. O cartel foi varrido do mapa. E você, pelos anos lavando dinheiro e enterrando provas, deveria estar olhando para uma parede de concreto pelos próximos 150 anos. Mas o sistema de justiça é pragmático. Você entregou os predadores do topo. Então deixaram um peixe pequeno nadar. Sua imunidade foi o preço pelas cabeças deles. Você sai do tribunal por uma saída lateral. Uma van preta com vidros escuros está à espera. Dentro, um agente entrega um envelope pardo. Dentro dele, novos passaportes, novos números de seguro social, uma história de vida inteiramente fabricada. Você vai para um estado esquecido, onde a neve cobre o chão 6 meses por ano. Não é mais o advogado estrela da máfia. Não é mais o defensor do diabo. Esse homem morreu naquela sala de audiência. Você entra na van e abraça a sua família. O motor liga. Pela primeira vez na vida, não precisa olhar por cima do ombro. Agora, sem ninguém. E sem ninguém nunca